A cidade de Juiz de Fora passou por um desastre ambiental bem pesado em fevereiro. Mas o que foi que aconteceu de verdade? Para a gente ir a fundo nas causas, vamos mergulhar na reportagem da Luísa Sudré para o G1, que traz a análise técnica do especialista, o Dr. Jordan Henrique de Souza. 66. Esse é o número de vidas que foram perdidas. Sabe, é por esse número que a gente começa, porque ele mostra o tamanho do que aconteceu e a urgência da gente entender o porquê desse desastre. E quem vai guiar a gente nessa análise é justamente o Dr. Jordan Henrique de Souza. Ele é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, um especialista que já passou até pela Defesa Civil. A tese dele é bem direta. O desastre foi uma combinação de 3 fatores principais. Vamos descobrir quais são. Beleza, vamos então mergulhar nessa combinação de fatores. O ponto principal aqui, que a análise mostra, é que não foi uma coisa só, sabe? Não tem um único culpado. Foi uma série de condições que juntas acabaram criando o cenário para o desastre. E olha só os 3 pilares dessa análise. Primeiro, um temporal extremo, histórico mesmo. Segundo, um relevo que já é acidentado por natureza. E terceiro, que é o ponto-chave, a forma como a cidade foi ocupada em cima desse relevo. E o pior é que essa vulnerabilidade não era novidade nenhuma. Dados do CEMADIN, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, já colocavam Juiz de Fora entre as 10 cidades do Brasil com mais gente morando em área de risco. Isso desde 2018, ou seja, era um problema estrutural que já era conhecido. Certo, agora vamos para o segundo fator, o relevo. E para isso a gente precisa falar rapidinho sobre topografia. Basicamente, é o estudo do terreno, né? Juiz de Fora é uma cidade cheia de morros. E isso não é por acaso, é uma característica natural da geologia de lá, que tem rochas bem resistentes que acabam formando encostas super íngremes. E essa ocupação em áreas de risco não começou ontem, viu? É um processo histórico que vem lá de trás. A falta de política de moradia no passado foi plantando a semente do problema, sabe? Aí, com o crescimento descontrolado da cidade durante o século XX, a coisa só piorou. E bom, o resultado é o que a gente viu agora. Mas tá, como é que o desastre se desenrolou na prática? Pensa numa reação em cadeia. O primeiro dominó a cair foi a chuva. Uma chuva muito, muito forte. Ela foi encharcando o solo até ele ficar pesado e completamente instável. E aí, esse solo completamente encharcado, principalmente naquelas encostas bem íngremes, simplesmente não aguenta mais o próprio peso. E o que acontece? Os movimentos de massa, ou seja, os deslizamentos de terra. E é nesse ponto que um desastre acaba alimentando o outro. Toda aquela terra, todos os detritos dos deslizamentos descem direto para os rios. Rios que já estavam cheios, no limite. O resultado? As inundações nos vales ficam muito, mas muito piores. É isso que é o ponto central aqui. Um problema amplificou o outro de um jeito trágico. Ok? E tudo isso leva a gente para o argumento principal da análise do especialista. E aqui ele propõe uma virada de chave, uma mudança de perspectiva muito importante. E se o relevo acidentado não for o verdadeiro problema? Sabe, é muito fácil a gente olhar e culpar a geografia da cidade e os morros. Mas o que o Dr. de Souza aponta é que o X da questão não é o relevo em si. O problema de verdade foi o jeito que a cidade cresceu, a forma como essa ocupação urbana foi feita, sem respeitar os limites do terreno. E essa frase dele resume o dilema de um jeito perfeito. A cidade foi se expandindo de tal forma que as pessoas acabaram ficando encurraladas, sabe? Entre 2 perigos, ou o risco de deslizamento nos morros, ou o risco de inundação nos vales. E não é só a ocupação, tem outros fatores ambientais que jogam contra. Por exemplo, os incêndios na época da seca. Eles acontecem muito em costas, como o Morro do Cristo, e tiram toda a vegetação que protege o solo. Aí quando vem a chuva forte, o que acontece? Aquele solo está nu, exposto, totalmente vulnerável. É a receita para o desastre. Certo, a gente já entendeu o problema. Mas e aí? Como é que se resolve isso? A análise aponta para um caminho, para um conceito que é chave para o futuro: resiliência. Mas o que significa ser uma cidade resiliente? Não é uma cidade onde desastres não acontecem, mas sim uma que está preparada para eles. É uma ideia que já se discute no mundo todo desde os anos 90 e o foco é esse: diminuir os riscos antes que a tragédia aconteça. E como o Juiz de Fora está hoje? Bom, na avaliação do especialista, a capacidade da cidade é mediana. A meta, o objetivo, é chegar num nível alto de preparação. Um nível onde, se vier outro evento climático extremo, o estrago seja o menor possível e, o mais importante de tudo, que não se perca nenhuma vida.
Tá, mas e como a gente sai desse nível mediano e chega lá no alto? Qual é o maior desafio? O que está impedindo a cidade de ser de fato resiliente? Então, segundo o Dr. de Souza, a resposta está na conexão com a comunidade. Pensa bem, não adianta nada ter um sistema de alerta super moderno se as pessoas não sabem o que fazer quando ele toca, se não sabem para onde ir para ficar em segurança. A comunicação tem que funcionar de verdade, tem que chegar na ponta, para quem mais precisa. Então, o que fazer? As recomendações são bem claras. Primeiro, criar soluções que sirvam para a realidade de Juiz de Fora. Não adianta copiar modelo de fora. Segundo, colocar o dinheiro onde o problema é mais grave, nas áreas mais críticas. E o mais importante, trabalhar junto com a comunidade, educar, mobilizar. Porque no fim das contas, o que importa mesmo, como diz o especialista, é não perder vidas. Bom, e com isso, a gente fecha essa síntese da análise do Dr. Jordan Henrique de Souza, que foi apresentada na matéria da Luísa Sudré para o G1. É um trabalho de grande relevância que ajuda a qualificar o debate sobre políticas públicas e sobre como podemos responder melhor a desastres como esse. Essa é uma síntese automatizada por computador, portanto o conteúdo pode conter simplificações ou imprecisões.